Sabe aquele seu cronograma perfeito de estudos? Então, ele não existe. Sério mesmo. Ele não existe, ainda mais se você não colocar verdadeiramente quais são as suas necessidades ou as possibilidades que você tem para estudar. Não vai existir cronograma perfeito de estudos. E é bem por isso que eu elenquei pra gente aqui 6 dicas de como montar o cronograma de estudos ideal para você. Cada um tem um cronograma de estudos, cada um tem uma possibilidade, uma realidade para estudos. Eu sempre falo com os meus alunos que estudar é como se fosse uma maratona, uma preparatória para uma maratona ou para as Olimpíadas, tanto faz. Porque não adianta você sair no mó gás, correndo agora, falando, eu vou conseguir, eu vou dar o melhor de mim. E aí chega perto do final do campeonato, perto da sua prova, e você tá tão exausto que lá onde você precisa, você já não dá mais o melhor de você. Então vamos tentar marcar aqui 6 pontos principais para que você consiga entender como montar um cronograma de estudos realista e que é funcional para você. Dica número 1: entender a sua realidade. Eu já estudo de manhã, a minha agenda de manhã já está fechada. Não adianta eu colocar mais nenhum compromisso naquele horário da manhã. Eu sei que parece um pouco óbvio isso, mas às vezes a gente fala assim, na aula de biologia eu já tá tudo bem naquele componente, então eu vou lá e vou estudar um pouco de matemática. Não, a aula de biologia é aula de biologia. Estudar matemática é em outro horário, seja na aula de matemática ou no seu horário de estudo. Então você tem que entender muito bem que a sua janela da manhã, se você estuda de manhã, por exemplo, já está ocupada, fechada. Se você, por exemplo, trabalha, você tem que entender que o seu horário para trabalho, ele já é diferente. Ele não é o mesmo horário de uma pessoa que está 100% disponível para estudar, que tem o horário 100% livre. Eu sei que parece bobagem, mas só o fato de você saber qual hora você vai utilizar para estudar, isso já é um grande passo. Porque muitos de nós, a gente não sabe nem exatamente que horas a gente vai estudar, que horas eu vou sentar e vou me dedicar aos estudos. Isso vai criando na gente um hábito, vai criando uma rotina, como se fosse realmente um trabalho, é uma responsabilidade. Se eu vou me dedicar a estudar das 7 às 9 da noite, isso é como se fosse um trabalho, é uma responsabilidade minha. E não adianta falar assim, eu não vou conseguir porque eu tenho poucas horas. Uma coisa não está relacionada à outra. Quantidade não é qualidade. Às vezes você passa um dia inteiro estudando uma matéria, um dia inteiro estudando um componente e não rende nada. Ponto número 2. Eu tenho que entender as métricas do vestibular e do curso que eu quero. Como assim, Veri? Não adianta a gente chegar e sair estudando a esmo. Eu tenho que saber qual é a nota de corte e qual é a minha universidade de preferência. Essa universidade, ela tem segunda fase? A prova dessa universidade, ela é inteira múltipla escolha, inteira dissertativa ou ela é mista? Essa universidade, ela adota o Enem para suas vagas? Ela adota 50% para a primeira fase o Enem, para a segunda fase uma prova dissertativa, enfim? Como é que você faz para acessar aquele curso e aquela universidade? Algumas universidades em especial, elas têm notas de cortes diferentes por campus. Então, um campus é uma nota de corte X, outro campus é outra nota de corte. Dica número 3. Separar por níveis de dificuldade é muito importante. Como assim, Veri? Eu sou muito boa em História e Geografia. Então, História e Geografia é nível tranquilo para mim. Opa, esse nível aqui, História e Geografia eu mando benzão. Agora, quando chega em Matemática e Física, Veri, barbaridade, mulher, Deus me defenda. A gente vai começar a estudar por onde é mais difícil. Porque a nossa mente já está descansada no início do estudo, então a gente consegue ter um maior foco para resolver aquelas questões e prestar atenção naquilo que está acontecendo. Porque aí eu já estou descansada e eu aproveito este momento, a minha mente ainda está tranquila e aí eu consigo efetivamente render um pouco mais. Acho que vale a pena você fazer um teste quanto a isso.
E outro ponto dentro desse mesmo item ainda é saber o que eu vou estudar naquele dia. Estudo não é um sorteio, eu jogo pra cima e falo assim, uhul! Hoje caiu em funções quadráticas, hoje eu vou estudar tudo sobre funções quadráticas. Não é assim que funciona. O ideal é que a gente pegue. Pode ser algum modelo pronto que já tem indicando todos os itens a serem estudados, pode ser da escola mesmo, então você viu aquele componente hoje, você começa a estudar por aquele componente, pode ser do seu cursinho que já deu um cronograma, já tem um fluxo, ou você encontra alguns fluxos aí também de estudos pela internet com os itens que mais caem e roteiros de estudos, por onde você deve começar a estudar. 4. Cronograma é semanal e flexível. Como assim, Veri? Profa, deu tudo errado no meu cronograma essa semana, profa. Cronograma dá errado, gente, dá errado. Não é toda semana que você fala assim, uhul, deu tudo certo, foi tudo maravilhoso. Na verdade, na maioria das vezes você fala assim, meu Deus, o meu cronograma deu tudo errado, tá faltando um monte de coisa. E é assim mesmo que acontece. O nosso cronograma, ele é mutável, ele tem que ser flexível. E eu vou fazer o cronograma dessa semana de olho no que eu fiz no cronograma da semana passada. O que deu certo, o que deu errado, se eu aprendi um novo método de estudo que foi super bacana, eu vou implantar para esse. Se o que eu tentei da semana passada não funcionou muito bem, eu vou ter que trocar. Se apareceu algum evento, algum imprevisto, a única coisa que a gente sabe sobre imprevistos é que eles vão acontecer, isso é fato. Dica número 5. Descanso é fundamental e sem culpa. Eu ainda vou abrir um parênteses aqui. Descanso não é recompensa. Muita gente utiliza descanso como uma estratégia de recompensa. Ah, então se eu acertar tantas questões, eu vou parar para descansar um pouquinho. Se eu fizer tantas listas, eu vou parar para descansar um pouquinho. Não, ser humano, não, meu Deus do céu. Descansa e ponto. Todo mundo precisa descansar. Ninguém é robô. Por mais que você queira, ninguém é robô. O atleta profissional tem o seu momento de descanso, o estudante tem o seu momento de descanso. Você tem que colocar na sua agenda quando vai ser o seu momento de descanso. Se você prefere escolher um dia do final de semana simplesmente para descansar, para não fazer nada, ótimo. Se você prefere deixar 1h30 do seu dia, 1 hora do seu dia para assistir um episódio por dia de uma série da Netflix, ótimo! Quando a gente descansa, a gente rende mais. Aquela história de enquanto eles dormem, estude, enquanto eles descansem, trabalhem, enquanto isso, faça isso, balela. Se enquanto eles dormem, você está estudando, a única coisa que você vai ter no dia seguinte é uma mega dor de cabeça ou um mega cansaço e vai conseguir render menos ainda que essa história. Não se ilude, não cai nessa. Dica número 6, última dica aqui do nosso vídeo, deixa um tempo para as dúvidas. Como assim, profa? Quando a gente está estudando, não é legal eu ficar perdendo 2 horas fazendo um exercício lutando para resolver um exercício que eu não consigo achar a solução. Então, se eu estou tentando fazer aquele exercício, já passaram 5, 10, 15 minutos e eu não consegui resolver, eu deixo ele para lá e ele vai para o meu momento dúvida, para o meu momento dificuldade. Aí eu vou continuar fazendo mais exercícios e eu não vou abandonar aquele exercício numa caixinha, não. Eu tenho que resgatar aquele exercício em algum momento. Então, por exemplo, você pode escolher o seu sábado para fazer um momento dúvidas. Você vai pegar todos os componentes que você teve dúvida, todas as questões que você teve dúvida, e aí você vai trazer para os sábados. E aí, o que é bacana desse momento dúvida? Além de você sanar aquela dificuldade, você faz um recordar é viver, uma revisão semanal. Porque aí você consegue trazer de volta, retomar os conceitos que você trabalhou. Então, se você conseguir fazer isso no final de semana, por exemplo, num sábado, tô dando aqui, você escolhe o dia que você quiser, mas você fazer um momento dúvidas, além de você não deixar aquela dificuldade de lado, você ainda resgata o conteúdo e deixa ele sempre vivo, bem fresquinho na sua memória, tá bom? Pessoas mais lindas, eu espero muito ter ajudado vocês.
Se você gostou das dicas, não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de salvar esse vídeo também, isso é muito importante, me ajuda também, não esquece de clicar no gostei. Tentei fazer o vídeo mais curtinho, mais básico possível, mas não dá porque essa professora fala muito. Vou deixar todas as minhas redes sociais elencadas aqui, aparecendo pra vocês, e o que vocês precisarem, contem sempre com a Pro, eu acredito em vocês, a beça! Bora, gente! Beijos! Fiquem com Deus!